dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e o mundo. Sejam bem-vindos para mais um estudo da palavra bíblica, para juntos entendermos o novo evangelho que Jesus veio nos ensinar através do Novo Testamento. O estudo de hoje é no livro de Marcos, capítulo número 2. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Jesus cura um paralítico. Agora a gente vai fazer algumas comparações com a revelação que Marcos trouxe a respeito dessa passagem, cujo já nós estudamos lá no livro de Mateus, onde Mateus também havia recebido a mesma revelação. Alguns dias, versículo de número 1. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Veja só, Jesus Cristo, por um período, morou em Cafarnaum. E a notícia pela cidade se espalhou de que ele estava em casa. Já lá no livro de Mateus, não é assim que é dito. Não fala que Jesus estava em casa, só fala que ele havia voltado para a cidade. Versículo de número 2. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta da casa. Veja só, eram muitas pessoas em volta da casa querendo se encontrar com Jesus. Versículo de número 3. Continuando no versículo de número 2. Então, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem do Evangelho, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Veja só, essa passagem nós já estudamos no livro de Mateus, que 4 homens haviam levado um paralítico para que Jesus curasse. Só que aqui, no livro de Marcos, ele traz de uma forma diferente essa revelação. Veja só. Versículo de número 4. Mas, por causa de toda aquela gente em volta da casa, eles não puderam levá-lo perto de Jesus. Então, eles fizeram um buraco no telhado da casa, em cima de um lugar onde Jesus estava. Veja só, essa revelação do livro de Mateus não havia trazido, de que para que o paralítico chegasse até Jesus, foi necessário eles subirem em cima da casa, abrirem um buraco no telhado, para que pudessem descer aonde Jesus estava. Imagina só, gente. Eles tiveram que fazer um buraco no telhado para levar um paralítico para ser curado por Jesus. 4 homens. Eu fico imaginando naquela época os telhados bem antigos, assim, alguns eram feitos de palhas, outros talvez de telha de barro, não sei. Eu só imagino que o telhado devia ser assim, de fácil abertura, para que eles conseguissem entrar lá. Versículo, então, de número 5. Jesus viu que eles tinham fé. Continuando no versículo de número 4. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do buraco, desceram o doente deitado em uma cama. Eu não sei se em outras escrituras está escrito de forma diferente. Algumas escrituras revelam como maca,
mas na minha Bíblia está escrito cama. Na minha Bíblia está escrito cama. Versículo de número 5. Jesus viu que eles tinham fé. Jesus viu que eles tinham fé. E disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que este homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Aqui eles estavam criticando Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava dizendo ao homem que os pecados dele estavam perdoados. Ou seja, Jesus Cristo, não nós. Eu não estou falando de nós, não estou falando de mim, não estou falando a respeito de você. Eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, inclusive até hoje, no meio de nós, através do Espírito Santo de Deus, é capaz de nos curar. Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, tem poder de nos curar. Mas aqueles mestres da lei estavam falando que Jesus estava blasfemando contra Deus. Aí então, versículo de número 8. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Levante-se, pegue a sua cama e ande. Versículo de número 10. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Já desde aquela época, Jesus já havia recebido a autoridade de Deus para anunciar às pessoas o que as pessoas deveriam fazer ou não. Jesus Cristo, até hoje em espírito, tem esse poder no meio de nós quando estamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo, junto com nós, nos dá a permissão, inclusive, de fazer coisas maiores do que Ele mesmo fez naquela época. As próprias Escrituras nos revelam isso. Veja só como Jesus Cristo era humilde, porque ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele tinha sido enviado por Deus e que ele recebia revelações de Deus. Jesus Cristo, ele sabia de tudo isso e mesmo assim, ele dava atenção, muita atenção aos comandos dos mestres das leis, porque ali eles questionaram Jesus a respeito da maneira como Jesus estava se comportando. E Jesus Cristo, neste momento, ele ainda questiona-se a si mesmo, diante deles todos, dizendo: o que é melhor que eu diga a ele, então? Seus pecados estão perdoados ou pegue a sua cama e ande? Então, neste momento, ele mesmo se questionou diante deles, ou seja, ele era humilde, sabe? Mesmo ele tendo autoridade pelo poder do Espírito Santo de Deus, mesmo assim ele recebia e aceitava os conselhos dos mestres das leis em determinados momentos. Mas mesmo assim ele tinha consciência do que estava certo e do que estava errado. E quando estava errado, de fato, ele mesmo corrigia, porque ele disse: por que eles estão pensando essas coisas más? Então, nós devemos ser assim também. Quando uma pessoa nos trouxer um conselho bom, mesmo que nós estejamos fazendo o que Deus nos designa,
nós devemos aceitar esses conselhos. Mas quando os conselhos estão de contra com o que Deus nos designa, então nós não devemos aceitar. Ou seja, a direção do Espírito Santo de Deus sempre deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Sempre. Versículo de número 13. Jesus saiu outra vez e foi para o mar da Galileia. Muita gente ia procurá-lo. E ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então ele disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi, junto com Jesus e os seus discípulos, e junto com eles estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres de lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquelas pessoas e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse ao mestre da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Sabe, existe uma polêmica, inclusive na internet e no nosso meio, de que existe uma orientação de que nós não devemos defender os ímpios. E eu concordo. Eu concordo muito nisso. Eu não gosto de defender pessoas que estão fazendo coisas erradas. Eu não defendo pessoas que estão fazendo coisas erradas. Eu não estou do lado de pessoas que estão agindo contra os princípios de Deus. O que eu faço? Eu simplesmente oriento. Eu não concordo e nem discordo com a atitude das pessoas. Eu só digo, esse é o caminho certo. É por isso que estamos aqui, para trazer os doentes para serem curados e não para julgá-los, sabe? Nós, enquanto filhos de Deus, enquanto mensageiros do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus, estamos aqui a serviço de Deus para isso, para curar os doentes. E não para deixar as pessoas mais doentes ainda. Nós, enquanto serviço do reino, enquanto juntos ao Espírito Santo de Deus, estamos aqui para trazer os enfermos à vida novamente. E não para matá-los de uma vez por todas. Eu concordo que nós não devemos estar do lado dos ímpios. Muito menos elogiar o que eles fazem. Eu não faço isso. Mas eu mostro qual é o caminho correto. Era isso que Jesus fazia quando ele andava com essas pessoas. Versículo de número 18. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Aí Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Sabe, essa passagem nós já estudamos lá no livro de Mateus. Falamos inclusive a respeito de outras formas de entendimento a respeito disso. Mas aqui no caso, nós podemos ter o entendimento de que, mais uma vez, Jesus é o nosso noivo, todos nós somos noivas de Jesus, somos todos convidados para esse casamento. E no momento que estamos fortalecidos no Espírito Santo de Deus, por alguns momentos em nossas vidas, que está tudo indo bem, vida financeira, vida emocional, vida conjugal, quando está tudo indo muito bem,
e você está fortalecido no Espírito Santo de Deus, talvez há um tempo na sua vida que não seja necessário jejum. Mas quando você estiver enfrentando batalhas, passando por alguma dificuldade em alguma das áreas da sua vida, ou talvez enfrentando um processo onde você esteja com todas as áreas da sua vida envoltas nesse processo, aí sim o jejum é necessário. Aqui Jesus disse: quando eu estiver junto com vocês todos, no caso Jesus não estava se referindo a uma pessoa, Jesus estava se referindo a todos. Quando eu estiver junto com todos vocês, não é necessário jejum. Mas quando eu estiver afastado, quando eu não estiver no meio de vocês, ele está se referindo a todos, aí o jejum é necessário. Então, que possamos levar esse aprendizado para as nossas vidas também. Que quando estivermos passando por batalhas, que nós possamos jejuar uns pelos outros. Quando estivermos enfrentando alguma dificuldade, não só nas nossas vidas, mas na vida das pessoas que nos cercam, dos nossos irmãos em Jesus Cristo. Então, o versículo de número 21 continua: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Aqui Jesus está nos trazendo mais uma vez uma revelação de que quando os doentes são curados, de que quando Jesus, ele traz essas pessoas que estão desviadas dos caminhos de Deus para consigo, tudo se faz novo. Tudo se faz novo, não é pegado uma coisa que está rasgada e remendada em uma coisa nova. Não, Jesus faz novas todas as coisas. Então, quando nós nascemos em Jesus Cristo, estamos com o Espírito Santo de Deus, através inclusive do batismo. Quando recebemos o batismo do Espírito Santo de Jesus Cristo, nós nos tornamos novas criaturas e estamos em Jesus Cristo. E todas as coisas velhas já se foram, tudo se fez novo. Então, que nós possamos, nos alegrar e estar felizes com isso, porque Jesus nos dá essa promessa e está escrito aqui que esta promessa é real em nossas vidas. Quando nos voltamos em amor, em louvor, em obediência de todos os princípios e mandamentos de Deus, nos tornamos novas criaturas e nada mais é velho. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Assim Jesus se pronunciava diante dos doentes que ele curava. Quando ele traz essa reflexão nessa passagem, versículo de número 23. Aí, num sábado, Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam comendo espigas. Então, Jesus estava passando por alguns fariseus e eles os perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo essas coisas? A nossa lei proíbe que façam isso no sábado. E aí Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficavam com fome? Ele entrou um dia na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar. Comeu pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer algum desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. Então, Jesus terminou dizendo: da mesma forma, o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Aqui Jesus está se referindo que Jesus tem autoridade sobre o sábado, não nós.
Nós não temos autoridade sobre o sábado, sobre os mandamentos de Deus. Nós temos que honrar a Deus no sábado, mas Jesus tem autoridade sobre o sábado. Então, em um momento de grande necessidade, se você está passando por um momento de necessidade na sua vida que você não tem o que fazer e precisa fazer alguma ação no sábado, inclusive trabalhar por necessidade, que você não tenha outra opção, Deus lhe perdoa por isso. Deus lhe perdoa. Se você é uma pessoa daquelas pessoas que você não tem condições hoje ainda não teve, inclusive, discernimento, né, da sua verdadeira identidade, para que você está nesse mundo, e você trabalha, inclusive, num trabalho que você não gosta, e precisa muitas vezes trabalhar em sábado, saiba que Deus o perdoa, porque você está passando por um momento de aflição, de obrigação, e não pelos seus próprios desejos. Agora, se você tem a opção, inclusive donos de empresas que abrem no sábado, se você tem a opção de não trabalhar e não agir nesse dia, é um mandamento de Deus, está escrito lá nos 10 mandamentos. Inclusive, em outras passagens, Jesus nos trouxe a revelação de que nenhuma das leis de Deus mudará enquanto tudo isso existir. Nenhuma vírgula. Então, que nós possamos nos conscientizar disso. Aqui, no caso, os mestres de leis estavam repreendendo Jesus por aquela ação, mas os discípulos estavam em momento de necessidade. Aí ele trouxe como exemplo Davi, que quando estava foragido, Saul, quando estava passando por um momento de grande aflição e necessidade, também precisou recorrer a se alimentar de uma forma que não está de acordo com a lei das pessoas, sabe? O estudo de hoje, ele nos ensina a importância de entendermos como Deus trabalha, de entendermos a forma como Deus age, de entendermos como as coisas acontecem. Deus, ele permite que algumas coisas aconteçam, mesmo estando indo de contra as suas leis quando há necessidade. E Deus também nos repreende e em alguns momentos de ira também nos castiga. Por amor, Deus nos ama, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Deus, ele sempre tem reservado o melhor para as nossas vidas. Os planos de Deus são os melhores para as nossas vidas. Então, quando Deus ele nos repreende, é para que possamos receber o melhor dele. Encerramos aqui o capítulo número 2 do livro de Marcos. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve, já curte, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas. E voltamos a estudar a Palavra de Deus juntos na próxima semana, na segunda-feira, 28 hoje, 29, 30... Não sei se vai ser dia 31 ou dia 1, ainda não pesquisei no calendário, mas na próxima segunda-feira nos encontramos aqui. Um excelente, maravilhoso dia para todos vocês, na presença do nosso amado Espírito Santo.